O pastor Nelson e o pastor Marcel para estar recebendo. Também gostaríamos de estar vai continuar congregando aqui na cidade fora da Paulista. Está lá o pastor Márcio, o Wesley, que é casado e fez uma pós em contabilidade tributária e outros cursos que ele está fazendo, inclusive também está algumas outras coisas que ele estará nos ajudando aqui na nossa igreja. Pedir para o pastor Márcio estar liberando nesse dia para ele estar aqui. Bíblica dominical. Ela estará nos ajudando aqui alguns dias ainda e passando tudo que é necessário ali para que nós possamos para o Senhor, para os obreiros, para a igreja, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos diante da Tua presença. Queremos Te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade, que as Tuas mãos continuem estendidas sobre nós, abençoando cada um, Pai, cada lar, cada família, cada ministério, abençoando a nossa igreja, nosso pastor, Pai querido, abençoando, Pai, cada área. Que a Tua mão de poder continue estendida, abençoando, enriquecendo com graça
em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus amados, por favor. Meus santos, primeiramente eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui, reunidos com os amados irmãos, como a parte dos obreiros do campo de Adamantina, desde a cidade de Parapuã e todas as outras cidades adjacentes. E neste dia de hoje recebemos a justificação de alguns obreiros que trabalham na usina e não pode estar aqui conosco, mas que Deus continue abençoando a cada um deles. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor emérito, o pastor Aristeu da Silva, a qual tem nos convidado e nos abençoado para estar aqui com ele. E Jesus sabe quanto tempo, né, pastor? Está todo no controle de Deus, mas eu agradeço ao nosso Deus pela vida do nosso pastor. Tem muitos irmãos aqui que durante os 5 anos que se passaram, que foi o período a qual estivemos ali em Flórida Paulista com a igreja emancipada. E eu observei que durante esses 5 anos, e a igreja é assim, meus amados irmãos, ela sempre avante, sempre crescendo, Deus trabalhando, e tem muitos obreiros aqui que eu não conheço, mas estarei conhecendo a cada um de vocês, muitos obreiros aqui na tribuna também, e até eu conseguir, vamos dizer assim, decorar o nome de todos, vai demorar um pouquinho, e eu peço a paciência de cada um dos irmãos, até que eu consiga guardar o nome de todos vocês. Amém, meus amados? Meus queridos, aqueles que não me conhecem, eu sou genro do pastor Aristeu, casei com a terceira filha, né, pastor? Terceira filha do pastor Aristeu, a qual a conheci ali em Limeira quando cheguei no ano de 93. Cheguei em Limeira, aqui em São Paulo, e hoje eu estava me lembrando um pouco da minha história. Cheguei aqui em São Paulo solteiro, com 2 malas de roupa e calçado, e o Senhor Deus tem me abençoado durante esse tempo a qual o Senhor Deus tem nos concedido de estarmos aqui no estado de São Paulo, que já são mais de 32 anos a qual estamos aqui. E o Senhor tem nos abençoado. Sou pai de 4 filhos, só que um aprove a Deus recolher ainda no ventre da minha esposa. Com 3 meses, o coração da criança parou de bater. E foi uma gestação que iniciou com umas dificuldades e Deus quis levar. E depois dessa criança, então, veio a última. Tem o Wesley, que é o meu primogênito, que tem 24 anos, vai fazer 24 anos. Tem o Cadmiel, que vai fazer 20 anos. E tem a pequenininha, que é a Rayari. A Rayari está aí com 7 anos de idade. E por poucos dias, meus amados irmãos, ela não nasceu no mesmo dia que eu. Então, eu queria muito, eu desejava muito, mas ela nasceu 2 dias antes do meu aniversário. Então, dia 14 ela faz aniversário, dia 16 de março eu faço aniversário. Mas estou alegre com Jesus, porquanto o Senhor até aqui tem cuidado de nós. Quando o nosso pastor veio para cá, para o campo de Adamantina, ele fez um convite para nós, para que pudéssemos aqui estar com ele, ajudando na obra. E no dia 2 de novembro, nós chegamos ali em Parapuã, numa sexta-feira, e no dia 4 de novembro de 2006, num domingo, o pastor Gedaías, por ordem do pastor presidente, pastor Aristeu, foi ali
para nos colocar à frente daquela congregação. E estivemos ali durante 5 anos e 1 mês. E aí nós fomos levados para Flórida Paulista, onde estivemos ali por 13 anos e 11 meses, quase 14 anos. Mas até aqui o Senhor Deus tem nos ajudado, tem nos abençoado e tenho à vista a boa mão de Deus. Nesta noite, meus amados, eu gostaria de meditar com os irmãos em um texto sagrado, algo que o Espírito Santo falou ao meu coração, e eu quero compartilhar com os meus irmãos nesta noite. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 5. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 5. Os primeiros versículos, a qual estarei fazendo menção aqui nesta noite. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 5, versículo 1, diz assim: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em uma colina fértil. Outra tradução, em um outeiro fértil. 2, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou as vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, e homens de Judá, julgai-vos peço entre mim e a minha vinha. Quantos pode dizer amém? Meus amados irmãos, o profeta Isaías, do início do seu ministério, ele vai trazer este cântico, aonde ele vai falar do amado. E quando nós observamos para esta parábola em forma de canto, a qual Deus deu para o profeta Isaías, nós vamos observar, nós vamos ver que o amado, ele teve um cuidado especial. E nós vamos pontuar algumas coisas que o amado fez com relação a uma vinha. Aqui a Bíblia Sagrada está nos dizendo que o amado, ele escolheu, ele tinha uma vinha e ele resolveu primeiro colocar esta vinha em uma colina fértil, em um outeiro fértil. Segundo, nos diz que ele a cercou para guardar esta vinha. Terceiro, diz a Bíblia Sagrada que ele limpou, tirou todas as pedras que ali estavam. Quarto, e ele plantou com excelente vides. Quinto, ele edificou no meio dela uma torre. Sexto, também construiu nela um lagar. E ali então ele esperou que esta vinha viesse dar uvas boas. Meus amados irmãos, nós vemos aqui então, nesta palavra, que o amado, ele criou uma expectativa acerca da vinha. A primeira coisa que nós vemos aqui é que foi o próprio Senhor que plantou a vinha. Não pediu para que alguém viesse plantar para ele. Não pediu para que alguém fizesse esse trabalho para ele. Ele mesmo escolheu a vinha. Ele mesmo plantou a vinha. Mas o que me chama a atenção é que ele não coloca em qualquer lugar. O profeta Isaías vai nos dizer que ele então vê uma colina, mas também não é qualquer colina, é uma colina fértil, é um lugar abençoado, aleluia. Eu vejo aqui então o cuidado do amado.
porquanto Ele prepara um lugar para que possa colocar a sua vinha, e este lugar é fértil. Eu aprendo aqui, meu querido e amado irmão, que quando Deus me chamou, quando Deus te chamou, quando Deus nos chamou, aonde Ele nos coloca, não é em qualquer lugar. Aleluia. Deus tem o melhor para mim e para a sua vida. Aonde você está, aonde o Senhor Deus te colocou, Ele te colocou no lugar abençoado. Ele te colocou em uma terra fértil. Ele te colocou em um lugar para que você possa produzir, porquanto essa é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Eu, meditando nesta palavra, lembrei-me de minha mãe. Aprendi com minha mãe. Os irmãos vão, ao longo do tempo, conhecer um pouco de mim. Mas a minha infância foi uma infância a qual minha família passou por muita dificuldade ali em Manaus. Meu pai, cedo, foi acometido de uma enfermidade. E essa enfermidade acabou que indo na vida dele até o fim da sua vida. Meu pai ficou enfermo quando eu tinha 4 anos de idade. Muito novo. Meu pai estava ali com 32, 33 anos. E ele foi aposentado por invalidez. E já estava eu, nascido, minha irmã, um outro irmão meu. Depois de 12 anos veio outro que muitos aqui conheceram, que é o pastor Janderson. E, meus amados irmãos, passamos por muita dificuldade. Quando eu tinha 17 anos de idade, a empresa que eu trabalhava me ofereceu uma oportunidade para viajar para Belém do Pará. E hoje, pastor, fiquei imaginando como minha mãe deixou eu sair assim. Sair de casa, ainda não era de maior, permitiu. E uma coisa que minha mãe me ensinou, que tudo o que precisamos, nós conseguimos através da oração. Esta empresa que eu trabalhei por quase uma década. E eu lembro-me que com 15 anos de idade, chegou para nós a notícia dessa empresa que estava contratando, e era uma empresa onde o dono era cristão e só tinha funcionários cristãos. Minha mãe comigo, lembro-me que passamos uma semana orando e jejuando, antes de levar o currículo até essa empresa, para que Deus viesse confirmar, para que o Senhor Deus pudesse abrir as portas, para que o Senhor Deus pudesse abençoar. Aleluia. E a minha mãe deixou para mim esta herança, e muitas dificuldades a qual enfrentei ao longo da minha vida, muitas batalhas a qual tive, consegui ter vitória através da oração. Aleluia. Mas uma coisa que eu vejo, é que entendo através desta palavra, que quando a minha mãe permitia eu sair de casa, não era somente ela, é porque havia um projeto de Deus na minha vida. E com isso eu quero dizer para você que aqui está nesta noite, aonde você está, aleluia, entenda, compreenda e guarda isso no seu coração. Foi Deus que te plantou ali naquele lugar. E o que Deus que servimos tem para mim e para você, Ele não vai nos colocar em qualquer lugar. O problema é que muitas vezes nós temos uma visão distorcida daquilo que Deus quer para mim e daquilo que Deus quer para você. É por isso que se faz necessário, aleluia, que nós devemos estar diante da presença dEle, buscando a Ele, pedindo a orientação dEle, para que nós possamos entender, compreender, aleluia, a vontade do Senhor, que Ele tem para a minha e para a sua vida. Aonde você está,
Eu lembro-me que quando o nosso pastor Esteu, foi convidado para vir a este lugar, porque isso foi repetido muitas vezes na mesa de jantar. Foi falado ao pastor Esteu: você está indo para o corredor da fome. O senhor lembra disso, pastor? Você está indo para o corredor da fome do estado de São Paulo. Mas aonde Deus nos planta, entenda isso, Deus nos coloca no lugar fértil. A terra é fértil. A terra é fértil. Eu lembro-me que 2 anos depois que chegamos aqui, Deus abençoou que esta estrada aqui que passa, essa rodovia aqui que passa, ela foi duplicada. Aleluia. O governo investiu aqui nessa rodovia, era esburacada. Eu me lembro quando íamos para a Inúbia e era cheia de buraco, mas ali, aleluia, não foi por acaso. É isso que eu quero dizer para você nesta noite. Não foi por acaso, aleluia, mas é porque aonde Deus nos leva, aonde Deus te leva, creia nesta palavra. Aonde Deus te colocou, é porque Deus te coloca ali para fazer a diferença. Eu lembro-me, pastor Esteu é uma referência para nós também. Eu lembro-me quando o pastor Esteu, os irmãos já devem ter ouvido isso dele, chegou em Arthur Nogueira, na frente da igreja. Os irmãos chegavam de carroça, com cavalo, e do lado da igreja, irmãos, tinha um estacionamento de bicicleta. Tinham mais de 50 bicicletas ali, né, pastor? 60 bicicletas. E o pastor Esteu começou a orar ali para a igreja, para Deus estar abençoando a igreja. E as bicicletas foram transformadas em carros. Deus foi abençoando, Deus foi prosperando o seu povo, não somente no âmbito material, mas também no espiritual. Vidas foram alcançadas, almas vieram a Cristo Jesus, recebendo-o como o único, suficiente Salvador da sua vida. Aleluia. Por isso que o amado diz: eu peguei a minha vinha, a vinha é minha. Aleluia. Deus usa os homens, mas é o Senhor que nos planta, é o Senhor que te plantou, é o Senhor que nos colocou ali, é o Senhor que te colocou ali. Creia que Deus está no controle da sua vida e de tudo aquilo que Ele tem para você. Mas Deus não somente nos plantou, porque muitas vezes a gente olha e pensa: mas por que vim aqui? Quando nós entendemos e compreendemos e temos essa certeza que Deus está no controle de todas as coisas, tenha certeza que a mão do Senhor estará sobre a sua vida e Deus estará abençoando você, a sua casa e tudo quanto você fizer. Mas Deus não somente planta. A Bíblia Sagrada aqui nos diz que Ele cercou esta vinha. Ele, aleluia, fez um muro ao redor desta vinha. Ele protegeu esta vinha. Lembramos-nos que quando o inimigo se apresenta diante de Deus, e Deus fala assim para ele: vem, tem visto meu servo Jó? E ele falou: tenho. E você, aleluia, vai tocar nele? Eu não posso. Por quê? Porque tu, ó Senhor, o cercaste, tu tem guardado ele. Entenda isso. Os livramentos que você tem tido não é porque nós somos bons, não é sorte, aleluia, aleluia, é providência de Deus, é o cuidado de Deus para a sua vida e para a minha vida. Deus tem cercado a nós, Deus tem cercado a tua casa, Deus tem cercado a tua família. Aonde você vai, aonde você está, a mão do Senhor está te protegendo e está te guardando. Mas não somente isso, a terra era fértil.
O Senhor cercou, mas tinha lá no meio algumas pedras. E quando existe uma outra versão que diz, aqui diz limpou das pedras, mas uma outra versão diz colocou para fora as pedras. Talvez, por que Deus fez isso? Porque muitas vezes na vinha, talvez vai ter uma pedra lá, e essa pedra talvez seja uma enfermidade, essa pedra talvez vai tentar trazer alguma angústia. E como o Senhor olhou e disse, não, para que nada possa atrapalhar o crescimento da vinha, o desenvolvimento da vinha, além de colocá-lo em um lugar fértil, além de cercá-lo, aleluia, eu também estarei limpando das pedras. Deus é aquele que trabalha ao nosso favor. É aquele que sabe todas as coisas, é aquele que conhece com antecedência aquilo que pode acontecer comigo, que pode acontecer com você. A Bíblia Sagrada nos diz no livro de Samuel, quando Davi estava sendo perseguido por Saul, e ele estava numa cidade chamada Keila. E quando ali estava, a Bíblia Sagrada nos diz que chegou a Saul a notícia que ele estava em Keila. E também chegou a Davi que Saul sabia que ele estava em Keila. Ele chama ali o sacerdote e diz para trazer o peitoral, aonde estavam as pedras de Uri e Tumi. Ele vai consultar ao Senhor. E ele vai perguntar ao Senhor, Senhor, Saul virá atrás de mim na cidade de Keila. E o Senhor Deus falou, vai. E Davi perguntou, Senhor, e este povo vai me entregar? O Senhor disse, vai. Não tinha acontecido ainda não tinha acontecido nada daquilo, mas o Senhor, na sua presciência, sabendo de todas as coisas, e quando o servo de Deus pergunta, Senhor, isso vai acontecer, o que eu devo fazer? Tenha certeza que Deus dará a direção para a sua vida, Deus falará ao seu coração, Deus não deixará de você de maneira nenhuma confundido ou perdido. Deus tira as pedras para que a vinha possa então se desenvolver. Quarto, além de estar numa colina fértil, além de ter cercado ali aquela vinha, ele limpou das pedras e ele plantou com excelente vides. Aleluia. O Senhor Deus não escolheu qualquer vide, ele escolheu o melhor. Aleluia. Você está plantado pelo Senhor. Saiba que Jesus Cristo te comprou, Jesus Cristo te salvou, Jesus Cristo te perdoou, Jesus Cristo te transformou, aleluia, e tem abençoado você. Eu, meditando nessa palavra, comecei a pensar, quem era eu? Aonde eu estava? Nunca passava pela minha mente, não conhecia este lugar. Nunca eu tinha ouvido falar de Adamantina ou das cidades adjacentes. Quando eu era jovem, adolescente, nunca imaginava que eu poderia vir para o estado de São Paulo. Nunca imaginava que aqui ia encontrar a minha esposa e ter a minha família. Quem era eu? Aleluia. Mas eu quero dizer para você, aleluia, nesta noite, se você muitas vezes, diante da situação, exercendo o seu ministério, vem a pergunta ao seu coração, quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Entenda isso, Deus te escolheu, Deus te plantou, você é uma vinha excelente. Pastor, será que Deus errou? Não, Deus não errou. Deus está no controle de tudo. Deus conhece você, Deus sabe os seus limites, Deus sabe o que você pode e não pode fazer. E aquilo que eu não posso fazer, aquilo que você não pode fazer, creia que Deus entrará com milagre e irá fazer por você.
Ramandai Gassuribácia. Riba talabacheca da labassuri kenderemasi. Ria da lagacharra mandalabas. Deus escolheu vides excelentes. Então ele plantou a vinha em uma colina fértil. Ele a cercou, ele limpou as pedras e ele plantou com vinhas excelentes. Mas mais do que isso, diz aqui o texto que ele edificou ao meio dela uma torre. 3 coisas têm esse significado. A torre traz proteção, mostra a posição da vinha e serve, aleluia, para que todos que passam possam ver e servir de referência. Quando alguém passar na frente de Adamantina, ela vai ver uma vinha. Por quê? Porque lá está plantada a torre. Quando passar em Luceila, ela vai saber que lá tem uma vinha. Por quê? Porque lá está plantada uma torre. Quando passar em Núbia, ela vai ver que lá tem uma vinha. Por quê? Porque lá está plantada uma torre. Quando passar em Sagres, quando passar em Salmourão, quando passar em Parapuã, quando passar, aleluia, na Rancharia, em Mariápolis, aleluia, na pracinha, eles vão ver que lá tem uma vinha plantada. Por quê, pastor? Porque lá tem uma referência. Lá tem uma torre, lá machucandarabácia. Quando as pessoas passarem, olha, ali tem uma vinha plantada, porque lá tem uma torre. As pessoas irão olhar para nós, irão olhar para você, e verão que em mim e em você tem uma referência. Olha a planta, olha a vinha. E toda vez que passa, olha, a vinha tem crescido. Vai passando de novo, olha, a vinha já está verde. E passa de novo, olha, a vinha já está dando flores. E passa, olha, a vinha está perto de dar o fruto. Há uma referência lá, porque foi o Senhor Deus que plantou, foi o Senhor Deus que colocou, foi o Senhor Deus que o cercou, foi o Senhor Deus que plantou com vides excelente. E Deus colocou ali uma torre para que todos que passarem de longe possam entender, possam perceber que aquela vinha não é qualquer vinha, mas é a vinha do Senhor. É a vinha do Senhor. Deus está ali cuidando daquele lugar, guardando ali, protegendo ali, guardando. Lembro-me que estávamos ali na cidade de Flórida e num culto chegou ali um casal com uma criança de 4 anos, mais ou menos, de idade. Foi início do culto e a irmã diaconisa trouxe para nós o papel, dizendo, olha, está conosco um casal com uma criança, que até alguns dias atrás, ela andava, e ela parou de andar. No papelzinho estava escrito, enquanto se louvava a Deus com os hinos da harpa, e eu lendo, os médicos fizeram o exame, não conseguiram descobrir nada, não sabem o que está acontecendo. Mas a criança não anda. A criança perdeu totalmente a força das suas pernas. E eles estão aqui para que a igreja, o pastor, possa orar por essa criança. Quando terminamos de cantar o hino da harpa, comuniquei a vinha. Alabaço que derruas. Oramos com a igreja, falando, perguntei à igreja, irmãos, creem que o Senhor
que está conosco. Ele é poderoso para curar esta criança. Talvez muitos de nós podem assim até falar, eu creio, falar. E ali então, eu perguntei à igreja, os irmãos concordam comigo que Jesus venha curar esta criança e ela possa andar para a glória de Deus? A igreja, amém. Eu não tenho o poder de fazer nada, mas o Deus ao qual nós servimos, o Deus desta igreja, Ele é poderoso para fazer e para realizar o milagre. E ali, meus amados irmãos, nós oramos com a igreja no início daquele culto e continuamos. As crianças cantaram, os jovens cantaram, os adolescentes cantaram, as irmãs cantaram, e foi feitas as apresentações. Eu não me lembro mais quem foi que ministrou naquela noite. Eu só sei uma coisa. Aleluia. Todo mundo ali, aleluia, louvando a Deus, adorando. E ali totalmente concentrado no culto que estava fazendo a Deus. Mas começa de repente, vimos a criança correndo no meio da igreja. Você e eu somos uma referência. Aleluia. Se as pessoas vão até você, é porque o Senhor colocou uma torre para que as pessoas possam olhar para ti, para que as pessoas possam ir lá, aleluia, e saber que o Senhor Deus está ali e está com você para cumprir a sua palavra. É Jesus que opera, é Jesus que salva, é Jesus que cura, é Jesus que faz o milagre. Pastor Reinaldo vai lembrar, estava conosco ali em Flórida um irmão que está aposentado, hoje reside em Araçatuba. Talvez alguém aqui também conheça por o nome de Alvimar. Irmão Alvimar, ele trabalhava, na época ainda estava funcionando a Floralco, e ele lá na roça, trabalhando, ele teve contato com a urina do rato. E quando ele teve contato com a urina do rato, ele pegou a doença da urina do rato. Até ontem que eu entenda, que eu sei, a medicina não tem como curar. Não existe cura. E aí, ele foi para a Santa Ceia no domingo, febril, não sabia o que estava acontecendo, participou da Santa Ceia, e da Santa Ceia ele foi direto para a Santa Casa. Estivemos ali na Santa Casa, oramos por ele. No outro dia de manhã ele foi transferido de Flórida para Adamantina. Eu acho que o senhor estava no Jardim Adamantina nessa época. E então viemos para a aula de teologia. Demos a aula de teologia e fomos lá visitar a família do irmão Vilmar. Chegamos lá, a irmã Márcia, sua esposa, seus filhos que ali estavam, e alguns vizinhos e uma irmã que ali residia perto, a irmã Rosália, estavam lá e a irmã estava muito chorosa. Cheguei ali e ela falou: pastor, o meu esposo foi para a UTI. O médico disse, depois dos exames, que é doença do rato. Não tem cura, pastor. Ele vai morrer. Aí eu falei para ela: irmã, mas ele já morreu? Não. Então vamos orar. Jesus tem poder de restaurar. E se morrer, Jesus tem poder de ressuscitar. E ali, meus amados irmãos, isso não é de nós não, tá?
Isso é o Espírito Santo que nesse momento, de vez em quando, nos pastores, os irmãos devem lembrar alguma experiência que vocês já tiveram. O Espírito Santo coloca a palavra na sua boca, quando você vê se você já falou, e Deus garante aquilo que você falou. E ali fizemos aquela oração. Na terça-feira, o médico dando, então, ali como estava o seu quadro clínico. E ele falou, olha, pastor, ela ligou, pastor, 2 órgãos já pararam. E eu lembro-me que na terça-feira o pastor Reinaldo foi lá orar. Eu também fui lá orar. E ali na quarta-feira, nós fizemos uma oração novamente. Reunimos com a igreja, oramos em favor do irmão Vilmar. E aquele que o médico falou que ia morrer, já 2 órgãos tinham parado. Os órgãos voltaram a funcionar. Na quinta-feira ele acordou. Aí, pastor, a irmã ligou feliz? Não, ela ligou chorando, dizendo, pastor, o médico falou que o meu esposo não vai morrer, mas vai ficar tetraplégico. Aí eu falei, não, irmão, ele não disse que ia morrer? Sim, está vivo. A boa obra que o Senhor começou, pode ter certeza que o Senhor Deus vai completar. Voltei lá, o pastor Reinaldo também voltou lá a segunda vez. Oramos por ele já no quarto. Aí quando foi mais tarde, isso na sexta-feira, a irmã Márcia ligou novamente para nós e falou, pastor, como é que está meu Vilmar? Está mexendo os braços. Glória a Deus. Mas o médico falou que ele vai ficar paralítico, irmão, pelo amor de Deus. Ele não falou que ia morrer? Sim. Está vivo? Tá. Ele não falou que ia ficar tetraplégico? Falou. Tá, tá. Então tenha certeza. Mas a senhora crê que Jesus vai completar a obra? Sim, pastor, eu creio. Então creia mesmo. Amanhã ele sai. Quando foi no sábado, o irmão Avemar teve alta, saiu andando do hospital, porque Deus tem plantado a vinha, Deus tem colocado a cerca, Deus escolheu o vide excelente, e Deus colocou a torre como referência. Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. E a Bíblia Sagrada nos fala que além de plantarem uma colônia fértil, além de cercar, além de limpar as pedras, além de escolher vides excelentes, além de edificar ali uma torre, ele também construiu um lagar. Porque o Senhor estava esperando para que nós pudéssemos dar fruto e ele colher. Mas aí, quando ele vai na vinha, depois que o amado fez tudo isso, todo este cuidado, todo este zelo, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que ele não encontrou boas uvas, mas ele encontrou uvas bravas. E aí então ele vai dizer através do profeta: chamai o povo de Israel e de Jerusalém, e colocai eles agora como testemunha, e que eles possam então me julgar se eu fiz alguma coisa errada. Porque nós, meus amados, muitas vezes podemos até reclamar quando passar por alguma situação. Por que, Deus, eu estou passando por isso? Por que, Deus, isso está acontecendo? Por que, Senhor, destas coisas? Mas o Senhor vai dizer para o povo: julgue agora, fale agora. Eu quero, já indo para o final, fazer a pergunta que não sou eu que faço, mas é o Senhor Deus que vai fazer essa pergunta, que é o versículo seguinte, que diz assim: que mais
que mais se podia fazer? Essa pergunta o Espírito Santo falou ao meu coração nessa tarde. E o Espírito Santo falou ao meu coração. E a pergunta que ele fez ao seu povo e faz para mim e para você aqui nesta noite. Tenho deixado faltar. Eu não tenho guardado você. Lembra de onde você saiu. Lembra como começou a tua história. Lembra o que eu tenho feito por ti, como eu tenho te ajudado. Os livramentos que eu tenho dado a você, como eu tenho abençoado a tua casa, a tua família. Ai, como eu tenho abençoado você, como eu tenho te ajudado, Ramacho que derabas. E a pergunta do Espírito Santo para mim, para você é: o que mais eu poderia fazer? Olhe para trás, lembra-te de onde você saiu, quem era você, como você estava. E hoje eu tenho certeza que você pode levantar a mão e pode dizer: até aqui tem nos ajudado, Senhor. Deus tem te colocado em meio de príncipe. Deus tem te exaltado. Deus tem vindo ventilar o teu nome. As pessoas te conhecem na sua cidade. É Deus que tem feito isso ao teu favor. Creia que Deus tem investido na sua vida. Deus está investido na sua vida. Aí você pode dizer: pastor, mas por que eu estou chorando então? Pastor Esteu morou numa casa, acho que nas duas casas, só plantou um vinhedo. E o vinhedo, irmãos, tem um segredo. O vinhedo, ele cresce e ele joga assim os seus ramos na parreira e ele dá o seu fruto. Depois que se colhe o fruto, aqueles ramos têm que ser podados. O tempo do fruto é maravilhoso. O tempo do fruto é de alegria. O tempo de fruto é de festa. O tempo de fruto, aleluia, nos dá prazer. O tempo do fruto faz você andar nas nuvens. O tempo do fruto está tudo bem, está tudo mil maravilhas. Mas depois que sai o fruto, aqueles ramos precisam ser podados, que são os sarmentos, porque aqueles ramos não darão mais fruto. Precisa ser tirado, precisa ser cortado. E precisa ser cortado no tempo certo. É no final do inverno, antes da primavera, porque aí vem as chuvas, e a chuva começa a cair sobre a terra, e ali então as raízes começam a pegar aquela água e mandar a seiva novamente pelo cale. Mas aqueles ramos não podem produzir mais fruto, aqueles ramos não podem fazer mais nada. Então o que precisa fazer? Precisa cortar. E quando corta, acontece o choro. É desse jeito mesmo. Se chama choro, aonde sai gotículas de seiva. E essas gotículas de seiva, os vinheteiros chamam de choro, porque ali vai nascer novos brotos.
aonde darão novos ramos, e os próximos frutos serão melhores do que os anteriores. Entenda o tempo de Deus na sua vida. Entenda que Deus quer que você dê mais fruto, e para que você dê mais fruto é necessário podar, mesmo que venha chorar, mas Deus está trabalhando na sua vinha. Ah, pastor, está doendo. Ah, pastor, está difícil. As lágrimas estão caindo. Mas é necessário isso acontecer, porque quando virar os frutos, serão melhores, serão maiores. Aleluia. E a alegria será maior na sua vida. E Deus, aleluia, estará fazendo assim. Porque, meus amados, quando não se corta os ramos, um brotozinho vai querer forçar, pastor Esteu, só que ele vai nascer atrofiado, e ele não vai dar uvas boas, pastor Baciel. Ele vai dar uva bravas. Uva brava é a reclamação. A uva brava é azedo. A uva brava não dá para se comer. A uva brava não dá para se provar. A uva brava não serve para o bem nosso. Mas deixa Deus trabalhar na minha e na sua vida. Agachou ramai. Oh, deixa Deus fazer. Deixa Deus realizar. Porque não há nada que o Senhor nosso Deus não possa fazer e não possa realizar. Deus é poderoso. Deus é glorioso. Deus é grandioso. Alabatu queimar. Oh, remai shurike de assim telemadaragácia. Se você crer nesta noite que foi o Senhor Deus que te plantou, mas não te plantou em qualquer lugar, aonde você está, ali é terra fértil, entenda isso. Ao redor, ao redor pode não estar fértil, ao redor pode estar seco, mas diz a Bíblia Sagrada que o Senhor Deus não manda somente a chuva, mas Deus manda a nuvem, chover no lugar que Ele quer. E se você crer, você acreditar, a bênção do Senhor virá sobre você. A bênção do Senhor virá sobre a sua vida, virá sobre a sua família. Deus estará, aleluia, fazendo com que essas terras férteis você venha produzir, almas ali venham aceitar a Cristo como único, suficiente Salvador. Deus irá fazer com que a tua casa seja protegida. Você crê nisso, meu amado? Tinha uma senhora que era uma bezendeira bem antiga lá em Flórida Paulista. O diácono irmão Adilson, que trabalha aqui no supermercado Godoy, ele ligou para mim e falou assim: pastor, tem uma vizinha aqui da casa da minha mãe que já faz 3 dias que ela não dorme. As filhas já levaram na Santa Casa. O médico lá, pastor Maurício, deu sossega-leão nela. E pastor Trindade, ela não dormia. 3 dias, dia e noite, acordada, andando para lá e para cá, não comia, não bebia. E ele falou assim: pastor, eu posso levá-la aí na sua casa, para o senhor fazer uma oração por ela? A filha dela trabalhava nesse tempo no supermercado Ikeda, lá de Flórida Paulista. Pode, irmão Deus, pode trazer ela aqui. Então vou chegar daqui a pouco.
Aí ele pegou essa senhora, pegou a filha e mais outra parente e veio até em casa. Quando ele desligou o telefone, eu lá do quarto, dobrei meu joelho, estendi a mão e falei: Senhor, não sei o que é que está acontecendo com essa mulher, não sei o que é que está atormentando ela, mas do portão para dentro não passa, do portão para dentro não entra. Chegou no portão: Senhor, nessa casa não entra. E aí ele chegou com o carro, era um Fusca, na época ele tinha, avexado, pegou a mulher com a filha e a outra parente. Eu coloquei ali na porta de casa que o senhor morou lá, uma cadeira. Quando ela entrou, sentou na cadeira, eles olharam para mim e ele ficou sem graça. Comecei a conversar com a senhora, perguntei o nome dela. E ela: calma, pastor Esteu. Aí ele falou: pastor, eu não sei o que está acontecendo, mas lá não estava assim. Foi uma dificuldade para colocar dentro do carro, pastor, para me tirar ali da dentro do carro lá. Estava atribulada, mas ela entrou aqui, eu não sei o que aconteceu. Pastor, olha, eu falei a verdade, pastor. Ela estava assim desse jeito. Não, fique tranquilo, fique calmo. E ali estendemos a mão, oramos por ela. Aleluia. E a filha olhava para a outra parente, olhava para mim e falou: pastor, ela está sem comer, ela está sem beber, está sem dormir. Pode levar de volta, ela vai chegar em casa, vai comer, vai beber e vai dormir. Por quê, pastor? Porque o Senhor tem colocado uma cerca na sua casa. O Senhor tem protegido o seu lar, o Senhor tem protegido a sua casa. Este é o Deus a qual nós servimos. Aleluia, um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, e a autoridade do Senhor está sobre a sua vida. E aí, meus amados, aquela senhorinha chegou em casa, comeu, bebeu e dormiu um dia inteirinho. Só não quis Jesus. Mas o nome do Senhor foi glorificado. Quantos estão entendendo isso aqui nesta noite? Deus tem um projeto para a tua vida. Deus tem um projeto na nossa vida. Deus tem nos plantado em uma terra fértil. Deus tem nos cercado com a sua proteção. Ai, negar sobre Madaia. Deus tem tirado as pedras. O Senhor escolheu as melhores vides. Deus colocou uma torre, aleluia, como referência, e colocou ali, aleluia, Ramai Shedegalamai, você para que dê a fruto, e fruto com abundância. Fiquemos de pé, meus amados. Eu quero que você compreenda isso nesta noite. Deus tem o melhor para a tua vida. Aleluia, meus amados irmãos, eu sei que não é fácil servir a Jesus e mais ainda ser obreiro na casa do Senhor. Mas quando, aleluia, nós nos dispusemos a fazer a vontade do Senhor, Deus provê, Deus guarda, Deus garante, Deus abençoa e Deus dá vitória, porque a vinha é do Senhor. É dele a minha vida, é dele a tua vida, é Deus que tem nos plantado na sua casa. E é só nós estamos no centro da vontade dele. Se está difícil, ore, jejue, mas creia que Deus
é fiel na sua palavra. Deus é fiel para fazer o milagre que você precisa, mesmo que outros dizem que não pode, que não dá, mas Deus diz: dá, eu faço, eu cumpro, eu tenho poder para fazer e para realizar. Deus tem poder para fazer, Deus tem poder para realizar, porque Ele é poderoso para fazer isso. Se você puder, aleluia, quiser colocar a mão no coração, quiser levantar a sua mão, você faça da maneira que você sentir. Mas eu quero orar com você, por você, aleluia, e nós possamos orar um pelos outros, para que nós possamos fazer o melhor para Deus. Entender, compreender, aleluia, que não é o nosso querer. Deus não vai fazer a nossa vontade, Deus não vai dar o que nós queremos, mas Deus vai nos dar aquilo que precisamos, porque Deus sabe e conhece o que nós precisamos e nós necessitamos. E Ele tem poder para realizar e para fazer na tua casa, na vida dos teus filhos, na vida da tua esposa, no teu trabalho, aonde você estiver. Lembre-se que você é vinha do Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, querido e santo e poderoso que está no céu, aqui estamos diante da tua gloriosa e santa presença, Senhor. Te louvamos e te agradecemos nesta noite, ó Deus, por esta palavra a qual tu tem ministrado sobre as nossas vidas. Continua abençoando, meu Deus amado, os teus servos. Continua abençoando os obreiros, Senhor, deste campo de trabalho. Oh Pai querido e santo, cumprindo a tua vontade, fazendo a tua vontade, dirigindo as nossas vidas, Senhor. Deus, abençoando a cada um que aqui está, dando vitória, Pai querido, à tua igreja, ao teu povo. Oh Deus bendito e santo, e dando vitória, Pai querido, dando vitória, Senhor amado, abençoando este campo de trabalho, abençoando o nosso pastor emérito, pastor Esteu da Silva, abençoando o nosso pastor presidente José Wellington Costa, e o nosso vice-presidente José Wellington Costa Júnior. Deus, estendendo as tuas mãos sobre esse ministério e dando vitória, Pai querido, é o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Meus amados, por favor, sente por um instante. Pedir ao irmão pastor Gedielson, que é o nosso secretário, para ele estar dando aqui alguns avisos. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, de uma maneira bem sucinta a todos, nesse fim de semana, sexta, sábado e domingo, ou 14, 15 e 16, teremos o Congresso Geral das nossas irmãs da UFADCA, ali no Adamantina Tênis Clube. Com certeza todos os irmãos lembram, então estaremos ali com todo o aparato para os receber. Na sexta-feira começará às 19h30 horas, corrigindo. Sexta-feira, 19h30, sábado, 18h30 e no domingo, às 18 horas. Então, repetindo aos nossos dirigentes, aos nossos irmãos, sexta-feira, às 19h30, sábado, 18h30 e domingo se inicia às 18 horas. As congregações, meus irmãos, deverão permanecer fechadas na sexta e no sábado. No domingo, as congregações fora de Adamantina, ou seja, de Lucélia até Parapuã, estarão abertas, porém, as irmãs virão cooperar com o nosso pastor Hudson, com o nosso pastor Aristeu e com a nossa UFADCA. Amém, meus irmãos? Maravilha. Também, meus irmãos, nos dias 22 e 23 deste mês, teremos congresso da UFADCA em Sagres. No dia 28, temos a vigília aqui no nosso templo sede. E no dia 6 de dezembro, que é um sábado à noite,
temos batismo e santa ceia geral na nossa sede, uma grande festa espiritual, e nós contamos com os nossos irmãos dirigentes para que entreguem as fichas cadastrais até o próximo dia 2, se possível, para que nós possamos elaborar as carteirinhas, os certificados e entregar no ato do batismo. São estes os avisos, pastor. Meus queridos, estarei dando mais alguns avisos aqui. Tá. Você já falou? Peraí, deixa eu falar isso aqui então primeiro. Meus amados, aqui o campo, nós temos 3 secretários e o pastor Gedielson conversou comigo e sugeriu uma ideia. Ele conversou com o pastor Kelson e também acredito que chegou, não sei se chegou a falar com o pastor Marcos, né? Então, foi acordado que o pastor Marcos Trindade, que é um dos secretários, ele ficará responsável pela atualização e segunda via das credenciais dos obreiros locais. É isso, pastor Gelson? E dos membros do campo. E também ele estará, então, também responsável pelo cadastro de membros, também para o batismo, e também aqui da secretaria da sede. O pastor Kelson Júnior, ele continua responsável pelo recebimento e pagamento da Confradesp, da CGADB, que é a anuidade. Então, o pastor Esteu colocou ele para estar tomando conta, e ele tem dado certo, muito certo, e o que está certo não se mexe, né? Então, ele vai continuar fazendo isso, e ele também está responsável pelos cartazes para a sede, a postagem das congregações nas redes sociais, e também as datas para confecções ou alteração da agenda e escalas. O pastor Gedielson, ele vai ficar responsável pela parte mais burocrática, né, que são os documentos e requerimentos, os certificados e o recebimento dos documentos de separação de obreiro. Então, essa parte vai ficar com o pastor Gedielson. Entendo eu que isso vai ser colocado no grupo dos dirigentes, né, os pastores, para ficarem, né, cientes desse trabalho. Tentamos compartilhar com os 3 secretários para que todos eles 3 possam estar trabalhando no mesmo propósito, mas melhorando, ajudando a cada um de nós aqui. Os irmãos entenderam? Eu digo amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero também pedir para que os nossos obreiros possam estar nos ajudando. O ano passado, acredito, o pastor Maciel ajudou. Não estou vendo aqui ele deve estar trabalhando hoje, o pastor Marcelo, né, que é o sogro do Kelson, isso, na ambulância, e o pastor Daniel, que está aqui também, poder nos ajudar. Os irmãos devem lembrar dos obreiros que ajudaram, os obreiros que estão aqui, que puderem, para estar levando as cadeiras ali no atecer, na quinta-feira de manhã. 8h30, né, pastor Reinaldo, aqui, umas 8h30 da manhã. Então, gostaria de pedir a ajuda dos amados irmãos. Da mesma maneira como o nosso pastor emérito agiu o ano passado, então, coisa boa a gente copia. Então, meus amados, se vocês puderem estar nos ajudando. Isso, pastor. Então, os irmãos puderem estar nos ajudando, para poder estar levando as cadeiras, para sendo preparado ali o ambiente para essa festa que estará acontecendo. Aí os irmãos nos ajudem, por favor. A gente está chegando agora, irmãos, e já pegamos de cara uma festa do campo inteiro. Monei, verdade, pastor. O Monei vai estar lá preparando o ambiente com retroprojetor, a questão audiovisual, né, ali e como sempre nos ajudado com os equipamentos ali da FAI. Então, os irmãos nos ajudem. Eu posso contar com os irmãos, amém?
aqueles que puderem, aqueles que não estiverem trabalhando nesse dia, para estar ajudando. E depois, o pastor Marcel, o pastor Daniel, aí vocês já combinam também para na segunda, tem que tirar, né? É na segunda? 10h30 da manhã? No outro dia à noite, né? Pode tirar no outro dia, pastor? De manhã? Pode tirar na segunda-feira de manhã? Então, os irmãos nos ajudem, por favor. Tá bom, meu querido? Eu agradeço de coração. Amém? Meus queridos, o pastor Gedielson, deixa eu ver. Quem vai entregar os coisas? O pastor Trindade. O pastor Trindade estará na mão dele a ficha dos irmãos que estarão descendo as águas do batismo. Então, os pastores, os dirigentes que têm seus candidatos lá, procure o pastor Trindade para estar pegando as fichas daqueles que estarão descendo as águas. Os pastores que também têm os seus obreiros para ser separado no final do ano, como é de costume aqui, os irmãos tragam então a ficha para o pastor Gedielson. É isso, pastor Gelson? Para o pastor Gedielson. E o pastor Esteu, que é o nosso pastor, ele já tinha falado para mim de 2 obreiros, já tinha indicado esses 2 obreiros. Então, é uma indicação do nosso pastor de honra. Então, vamos estar honrando aquilo que o nosso pastor já tem determinado antes de nós chegarmos aqui, né? Então, os outros obreiros que têm os seus para estar separando para diácono, cooperador, presbítero, entregue na mão do pastor Gedielson para estar fazendo assim. Eu quero estar elucidando aos amados irmãos que há uma regra lá no Belém para um pastor que assume o campo. Então, o primeiro ano que esse pastor assume o campo, ele não pode separar ninguém é evangelista, ninguém é pastor e nem reconhecer ninguém. É uma ordem, é um critério estabelecido pelo nosso ministério, pelos nossos pastores que estão ali, pelos obreiros que ali estão com ele, pela nossa convenção estadual. Então, já estou avisando agora, porque se chegar algum companheiro, alguém que queira estar adentrando aqui ao campo de Adamantina, se for evangelista, se for ministro, vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque aí foge da minha alçada, né? Então, para os irmãos terem ciência, que isso é uma regra colocada pela nossa convenção para os ministros que chegam no campo, e se o pastor ainda está no primeiro ano do pastorado nesse campo de trabalho. Quero parabenizar o pastor, me ajuda de novo? Sérgio, hoje está completando mais um ano de vida, fazendo 30 anos de idade aí. Os irmãos querem parabenizar o nosso amado irmão, por mais um dia nos dê parabéns. Também o pastor Daniel, amanhã, né, fazendo 33 anos. Aleluia. Os irmãos querem parabenizar o pastor Daniel por essa nova data de vida. Vamos dizer parabéns? Amém. Jesus. E o nosso diácono, nosso irmão Tiago. Para alguns irmãos, já deixo falar publicamente, já estou pedindo perdão adiantado, até eu conseguir decorar o nome de todo mundo, vai demorar um pouquinho. E eu não tenho a facilidade que o pastor Gedeias tem, né? Meu Deus do céu, ele olha assim, o nosso pastor presidente também tem, o pastor José Wellington Costa Júnior. Ele olha, você fala o nome para ele, quando ele te vê, chama você pelo nome. É uma bênção, mas Deus não me deu essa graça. Então eu peço paciência. Mas o nosso ali, diácono irmão Tiago, está completando 20 e poucos anos de idade, né? Aleluia, mais uma nova idade que Deus tem dado a ele. No dia 14, sexta-feira, né, gente? Sexta-feira, estará completando mais um ano de vida. Vamos parabenizar o nosso irmão Tiago, vamos dar parabéns?
Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir as nossas irmãs da UFA. Senhor, sim, senhor. Tá bom, obrigado. O pastor Esteu está pedindo para os nossos obreiros diáconos estarem pegando as salvas, enquanto as nossas irmãs estarão contribuindo, louvando, nós estaremos contribuindo, aleluia, com as nossas ofertas nesta noite. Senhor Deus eterno Pai, querido e santo e poderoso que está no céu, peço, Deus, a tua bênção sobre a vida da tua igreja, dos obreiros, dos teus servos que estão aqui nesta noite, Senhor, que com alegria estarão contribuindo na tua casa. Amém.
Meus irmãos, foi o Senhor Jesus que estava lá. Amém. Apenas reforçando, na quinta-feira, meus irmãos, nesta quinta-feira, não teremos culto aqui no Templo Sede. Então, na quinta-feira não teremos culto no Templo Sede, porque os nossos irmãos estarão no ATC, fazendo a montagem das cadeiras e dos equipamentos. Então, reforçando os horários, sexta-feira, 19h30, no sábado, às 18h30, no domingo pela manhã, não teremos escola dominical nas nossas congregações e no Templo Sede, e no domingo à noite, às 18 horas, contamos com todos os irmãos. Amém? Nossos números dos obreiros de hoje, os homens tiveram a presença de 93 obreiros e das nossas irmãs, 73 mulheres de fé. Você pode dar um glória a Deus? Deus abençoe, pastor. Meus queridos, nós vamos receber a oração e a bênção do nosso pastor de honra, pastor Esteu. Estou aqui para estar auxiliando ele, ajudando ele. E, irmãos, os irmãos conhecem o nosso pastor aqui já há 19 anos. E eu um pouquinho mais de 30. Mas eu estou naquele estreito que Maria e José tiveram, sabe? Porque quando eles perderam Jesus, a gente que é crente, a gente aprende o seguinte, pastor Nelson. Quando a gente tem uma dificuldade, a gente tem um problema, a gente tem que orar a Deus para que Deus nos ajude. Aí, Maria e José, quando perderam Jesus, a quem eles tinham que falar? Eles teriam que falar com Deus, falar assim: Senhor, nós perdemos teu filho. Está numa situação, né? E eu falo isso com toda humildade. Ele é meu sogro, irmãos. É o pai da minha esposa e o avô dos meus filhos. Então, eu sempre, quando eu me direciono a ele, pastor Esteu e sim, senhor. Então, meus amados irmãos, estou aqui para ajudá-lo naquilo que é possível. E eu gostaria que os irmãos também me ajudassem para estar ajudando ele. Os irmãos podem me ajudar, amém? Eu conto com as vossas orações ao meu favor, ao favor da minha esposa, da minha família, ok? E quero dizer aos irmãos que eu não sou, como eu falei aqui para os irmãos, eu não sou igual à minha mamãe, saudosa. Eu já sou um pouco mais paizão. Então, né, já estou intimando meu filho para vir em casa, para comer em casa, jantar em casa, almoçar em casa com a minha nora. Eu sou chorão também, tem hora que eu tenho que me segurar, então não se espante se vocês... E eu chorando não fico bonito, irmãos. Não fico bonito não, então, né? Mas os irmãos nos ajudem. Eu conto com cada um de vocês, ok? Eu sei que antes de acertar, a gente pode errar. Então os irmãos já vão nos compreendendo, vão tendo um pouquinho de paciência conosco, porque eu sei que antes de acertar, eu tenho uma porcentagem muito grande de errar. Mas Deus vai me ajudando, e qualquer coisa, graças a Deus, tem o pastor Esteu para me aconselhar, porque antes de eu nascer, um ano antes de eu nascer, conforme a biografia do nosso pastor, em 73 ele já começou no ministério, separando para ajudar ali no campo de Prudente. Um ano depois é que eu nasci. Então, o pastor Esteu tem uma ficha bem longa, né, para estar nos ensinando e nos aconselhando naquilo que é necessário. Meus amados, eu gostaria de convidá-los para nos colocarmos em pé. Sim, senhor. Muito bem. Nosso pastor está nos lembrando que amanhã, às 2 horas da tarde, nós temos a tarde